O primeiro passo para o lash lifting é você saber escolher o molde. E como é que você escolhe esse molde? Colocando na pálpebra da cliente e com o auxílio de uma pinça, você vai puxar os cílios dela. Se os cílios dela não chegar ou passar da metade do molde, então esse não é o molde correto para os cílios dela. É dessa forma que você vai encontrar qual é o molde correto para os cílios da sua cliente. O próximo passo é fazer a higienização. Eu sempre gosto de higienizar a pálpebra e os cílios e eu não uso shampoo aqui. Eu uso um Aqua Clean para deixar esses cílios bem limpinho e livre de qualquer resíduo de poeira ou sujidades. Lembrando que eu sempre peço para a cliente ir sem máscara para cílios, assim facilita muito mais o nosso trabalho. E lembrando que é importante deixar esses cílios bem sequinho, então com o auxílio do ventilador eu deixo tudo bem sequinho, esses cílios ele não pode ter nenhum resíduo daquele Aqua Clean que eu utilizei. E faço o isolamento dos cílios inferiores, isso é necessário para que eles não grudem nos cílios superiores e aí acaba virando aquela meleca e a gente não consegue identificar qual é o cílio correto para a gente fazer a curvatura, tá? Eu vou fazer com o micropore para pegar bem esses cílios pequenininhos que essa cliente tem. Então, veja aí, eu gosto de fazer nesse procedimento com os olhos abertos, porque assim eu identifico muito bem quais são os cílios que precisam ser isolados. Depois de tudo no lugar, é hora de passar a cola no molde. A cola eu passo ela em toda a extensão do molde. Não deixo nenhum buraquinho sem para facilitar a colagem. E depois eu gosto de secar um pouquinho. Então, com a ajuda de um ventilador, eu seco um pouquinho a cola, para ela não ficar tão brilhante assim. Quando ela ficar num aspecto pegajoso, aí já é a hora de colar o molde na pálpebra da cliente. Com a ajuda da pinça, eu vou estar colocando bem na raizinha dos cílios o molde. Vejam que ele encaixa perfeitamente. Aí uma leve pressionada para o molde encaixar certinho. Gosto de colocar fitinhas nas laterais, porque assim o molde não tem o perigo de levantar e atrapalhar na hora do procedimento. E aí, com tudo no lugar, é hora de começar a aplicação da cola no molde para fazer a elevação dos cílios. Passe a cola em toda a extensão do molde se a cliente tiver olhos pequenos. Se a cliente tiver olhos grandes, passe primeiro na metade e depois na outra metade. E com a ajuda da espátula que vem normalmente dentro dos kits, eu vou elevando esses cílios e colando ele na cola no molde. Então veja que com o pentinho a gente consegue fazer o alinhamento dos cílios. Normalmente essa pazinha que vem nos kits, de um lado ela é reta e do outro ela tem um pentinho. A parte do pentinho é a parte que vai fazer o alinhamento, que vai deixar os cílios bem separadinhos e bem retinhos no molde. Segura um pouquinho o molde ali e vai puxando e ajeitando ele. E se a cola secar e você não conseguir fazer o alinhamento do jeito que é o necessário, é o correto, passa um pouquinho mais de cola nos cílios e aí você vai conseguir fazer o alinhamento e a acoplagem certinho desses cílios com muita facilidade. E se você ainda não está tendo o resultado que você espera no seu lash lifting, eu tenho uma apostila muito completa com dicas maravilhosas para você arrasar no lash lifting. Vou deixar o link dela aqui na descrição desse vídeo e também vou deixar o link dos materiais que eu costumo comprar para estar realizando o lash lifting nas minhas clientes. Veja que os cílios eles têm que ficar muito bem alinhadinhos, muito bem retinhos. Eles não podem ficar tortos, porque se ficarem tortos, na hora que você retirar o produto, vai continuar torto e não vai dar aquele efeito bonito que a gente quer. E depois de tudo no lugar, eu retiro o micropore do olho da cliente para assim ela ficar mais confortável. Porque como ela vai ficar um bom tempinho aí, deitada, relaxando, esse micropore pode incomodar um pouquinho. Então, para ela ficar mais confortável durante o procedimento, eu retiro essa fita, porque eu já fiz o isolamento dos cílios inferiores e já colei os cílios superiores. Então, chegou a hora de aplicar o primeiro passo do procedimento, que é o passo que vai abrir a cutícula do fio para começar a moldar. É importante que faça a oclusão desse primeiro passo, porque o produto em contato com o oxigênio ele acaba oxidando. E depois do tempo que você já aplicou, do tempo que o fornecedor indica, cada kit tem um tempo, tá? Mas antes de retirar o produto,
vamos fazer um teste para ver se aquele fio já está maleável para a gente aplicar o passo 2. Então, com a ajuda de um cotonete umedecido em água ou um bastão descartável, retire apenas o finalzinho dos cílios. Assim, se eles estiverem já moldados, você consegue ver, olha lá, como que já está bem maleável. E aí, você consegue saber se os cílios estão prontos para receber o passo 2 ou não. Nesse caso, eles já estão prontos, então eu vou fazer a retirada do produto e vamos partir para a aplicação do passo 2. Mas antes de aplicar o passo 2, tem uma diquinha muito importante, que é o que vai fazer os cílios ficarem certinhos aí no molde e não desgrudar. Antes de aplicar o passo 2, passe a cola novamente em cima dos cílios. Assim, os cílios não vai desgrudar no passo 2, desandando o procedimento. Faz isso que você vai ver que é sucesso. E depois da cola já sequinha, aí sim é hora de aplicar o passo 2. Não economize em produto. Passe ele em toda a extensão dos cílios naturais, desde a raiz até as pontas, e cuidado para não entrar em contato com os olhos da cliente. E se você gosta de conteúdos como esse, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificações, pois toda semana tem vídeo novo aqui no canal para ajudar você a ser uma lash designer de sucesso. E no passo 2 também é fundamental que você faça a oclusão, pois o produto ele não pode ter contato com o ambiente, tá? Com o oxigênio. O passo 2 ele é muito importante, pois é ele que vai selar a cutícula do fio e assim deixar o fio do jeitinho que a gente quer, conforme a gente aplicou no molde. Faça isso e deixe conforme o fabricante indica, o tempo necessário. Depois, retire o plástico filme e retire todo o excesso de produto. Você pode utilizar um cotonete para estar retirando o excesso ou um microbrush enrolado com algodão. Eu vou retirando por partes, eu não tento retirar tudo de uma vez. Retiro bem delicadamente para que os cílios não descolem do molde, porque temos ainda alguns passos para serem feitos depois de retirar o passo 2 do produto. Deixe tudo bem limpinho, sem excesso de produto, para então a gente começar um outro passo. Não deu tempo de eu estar filmando a aplicação da tintura, mas aqui eu já passei a tintura e deixei ela agir por cerca de 3 minutinhos. Esse é o tempo ideal para agir a coloração. Eu estou utilizando a coloração da Aprise na cor preta. Coloquei o algodão na ponta de um palito, porque vai ser necessário mais do que um algodão para estar limpando bem essa coloração, tirando todo o excesso dela. Então, deixe esses cílios bem limpinhos. E depois dos cílios bem limpinhos, é hora de fazer um passo importantíssimo, que é a hidratação desse fio. Eu gosto sempre de usar um complexo hidratante. Aqui eu estou utilizando um complexo 3D, ele tem o passo 1 e o passo 2. Vou passar o passo 1 e deixar agir por cerca de 10 minutos. E depois é só vir retirando novamente, ou com microbrush ou com cotonete. E depois é hora de tirar os cílios do molde. Todo o kit vem com uma solução própria para limpeza, então você deve umedecer um cotonete ou algodãozinho no palito nessa solução e limpar bem delicadamente os cílios. Olha, veja que eu retiro todos os cílios do molde, né? Se precisar umedecer mais vezes para sair, você pode umedecer para estar dissolvendo essa cola aí e tá deixando os cílios mais limpinhos. E com a ajuda da pinça, eu vou retirando as fitas que foram colocadas na ponta do molde. Então, vai tirando com paciência, bem delicadamente. Essa pinça é uma pinça velhinha que eu já tenho, tá? Então, ela facilita muito no trabalho e acaba não sujando de cola e interferindo quando eu vou fazer a extensão de cílios. Então, eu sempre tenho ela como meu apoio de trabalho. E depois, eu venho com o cotonete novamente umedecido na solução de limpeza e retiro o molde da pálpebra. Deixo essa pálpebra bem limpinha para não ter perigo de quando a cliente piscar, a pálpebra colar. Então, lembra que eu disse que aquele complexo 3 dele tem 2 passos? Agora eu tô passando com a ajuda da escovinha o passo final, que é o que a cliente vai para casa e eu vou pedir para ela ficar 12 horas sem molhar. Então, eu penteio bem esses cílios, eu aplico um pouquinho do produto na escovinha e penteio muito bem esses cílios para eles ficarem todos abertinhos. E o resultado fica lindo, gente, fica super delicado. Eu vou mostrar aqui no final para vocês.
olha que coisa mais linda. Essa cliente, ela não tem os cílios muito longo, os cílios dela é mais curtinho e mesmo assim a gente conseguiu um resultado incrível nesses cílios.